Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aproximados em Cristo. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12, que diz assim: Não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo Jesus. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Eu agradeço muito a todos aqueles que têm enviado os seus pedidos. A nossa comunidade não é apenas uma comunidade onde estudamos juntos a lição da Escola Sabatina, mas uma comunidade onde oramos uns pelos outros também. Você é meu convidado nesse momento para orar junto comigo por esses pedidos e ao mesmo tempo clamando a Deus para que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra nos mostra que Tu és Deus acima no céu, mas também embaixo aqui na terra. Ajuda-nos a podermos compreender aquilo que é a Tua vontade. Hoje, colocamos diante de Ti cada um dos pedidos que foram mencionados aqui na nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, aqueles que ficaram no coração desse meu amigo, dessa minha irmã, que nesse momento ora comigo. Te peço que o Senhor possa ouvir cada clamor e responder de acordo com a Tua vontade. Fala conosco agora também através da Tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Se nós não compreendermos aquilo que a Bíblia fala a respeito da circuncisão, nós vamos ter dificuldade de poder compreender exatamente isso. Aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Efésios. É claro que existe muita coisa que é mencionada no contexto do Novo Testamento a respeito dessa temática, da circuncisão, da incircuncisão. Voltando um pouco na história, quando Deus chamou Abrão entre os indivíduos que viviam ali na região da Mesopotâmia, especificamente na cidade de Ur dos Caldeus, hoje, aonde se encontra o atual Iraque, Deus mencionou que estava chamando Abrão por causa das outras nações. Especificamente, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito, já que a humanidade iria se afastar do caminho do Senhor Deus, era chamar alguém que tinha uma proximidade com o Senhor, revelar-se a ele e, através desse indivíduo, bem como dos seus filhos, fazer com que o nome de Deus pudesse ser conhecido em toda a terra. As pessoas, pouco tempo depois do dilúvio, já tinham se afastado do caminho de Deus, boa parte delas. É só olhar para Gênesis capítulo 11 e perceber a grande rebelião que foi dirigida por Nimrod na Torre de Babel. E a grande maioria das pessoas que acabou por segui-lo. O Senhor Deus teve que confundir as falas para que as pessoas pudessem se afastar dali de onde estavam e seguir por toda a terra para poder povoá-la. Eles queriam fazer desse ajuntamento de seres humanos uma tentativa de unificar poder para que eles tivessem o domínio sobre a terra. Fato é que Abrão é chamado por causa das outras nações. Deus queria que a descendência de Abrão fosse conhecida como uma descendência especial, um povo que havia sido separado dos outros em benefício dos outros. E Deus estabeleceu o rito da circuncisão. Todo menino, quando nascia, quando ele tinha por volta de 8 anos, ele devia ser circuncidado. A circuncisão era uma experiência externa, ou seja, uma cerimônia que era realizada para poder mencionar que o indivíduo, a partir daquele momento, fazia parte do povo de Deus. Um gentio, por exemplo, quando se convertia ao judaísmo, deveria passar também pelo ato da circuncisão. É aquilo que hoje
nós temos no cristianismo com o batismo cristão. O batismo é um ato de iniciação que foi substituído por Cristo Jesus em relação à circuncisão, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Agora, o fato é que quando Abraão já tem uma certa idade, seu filho Ismael já tem 16 anos, o Senhor Deus se apresenta a ele e estabelece esse rito, o rito da circuncisão. Abraão e seu filho são circuncidados, Abraão tem 99 anos e o seu filho tem 16, Ismael. Ambos são circuncidados no mesmo dia. A partir daquele momento, todo indivíduo do sexo masculino, dentro do povo judeu, passava por esse rito. Isso, com o passar dos anos, fez com que esse rito se tornasse um elemento que destacava o povo de Israel em meio às outras nações. Logo depois do cativeiro na Babilônia, com medo que as pessoas pudessem voltar para a mesma vida de degeneração e ao mesmo tempo de adoração aos deuses dos cananeus, os líderes do povo acabaram por separá-los definitivamente das outras nações. E eles agora olhavam para si mesmos e pelo fato de terem o templo de Deus no meio deles, de saberem que eles tinham recebido as revelações da parte de Deus, fazia com que eles se sentissem superiores aos outros. Aliás, isso foi tão forte até mesmo na igreja cristã, que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a igreja, levou algo em torno de 20 anos para poder entender a necessidade de ir até outras nações e pregar para pessoas que não fossem judeus. Eles entenderam a ordem de Cristo de ir por toda tribo, língua, povo e nação como uma ordem para ir atrás dos judeus que haviam sido dispersos por ocasião da conquista dos assírios, ali por volta do ano 622 a.C., que fez com que 10 das 12 tribos fossem espalhadas pelo mundo. Eles entendiam agora que eles deviam ir até as outras nações para buscar os judeus. Você percebe quando Pedro recebeu uma visão do céu, mencionando que o Senhor Deus não fazia acepção de pessoas, Pedro precisou de muita coragem para ir até a casa do centurião romano e pregar ali. Paulo foi, sem sombra de dúvida, o apóstolo que conseguiu romper com essas barreiras e é enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi uma igreja que foi estabelecida lá no norte da Síria, mas uma igreja que foi estabelecida de uma maneira completamente diferente, com a perseguição que foi movida ali naquela região de Jerusalém. Muitos indivíduos foram para aquela região e começaram a pregar o evangelho. E inclusive muitos gentios, muitos não-judeus se converteram ao cristianismo. Quando os apóstolos souberam disso lá em Jerusalém, mandaram que Barnabé fosse até lá para ver o que estava acontecendo. E Barnabé é que vai chamar Saulo, que durante 10 anos havia ficado no esquecimento depois que havia se convertido, e ele agora vai junto com Barnabé para aquela região para poder estabelecer a igreja, para ensinar a Bíblia para aquelas pessoas. E é essa igreja, uma igreja que é composta por uma mistura de judeus e de gentios, que vai enviar o apóstolo Paulo, bem como Barnabé, para suas primeiras viagens missionárias. Viagens essas que chegaram a culminar com a própria chegada de Paulo na segunda viagem missionária na cidade de Éfeso. E a partir dali, a pregação acabou se espalhando não apenas para Éfeso, mas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, entre outras na Ásia Menor. Igrejas que muitas delas eram compostas por uma mistura de judeus e não-judeus. O que Paulo agora vai explicar para eles, Paulo vai lembrar para esses indivíduos de Éfeso que houve uma época em que o povo judeu estava separado das demais nações. Essas demais nações, a menos que passassem por um processo e se tornassem judeus, não tinham acesso às promessas da aliança. Mas que em Cristo, esse processo tinha sido completamente modificado, que em Cristo agora não havia mais uma diferença entre judeu e não judeu. Que em Cristo agora todos éramos família de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus ele veio como o segundo Adão. E como segundo Adão, assim como o primeiro Adão era o pai de toda a humanidade, de judeus e de não-judeus, Cristo agora como segundo Adão, ele veio para poder ser o representante de toda a família humana, judeus e não-judeus. E uma vez que aceitávamos, ou que aceitássemos a filiação divina
E é claro, aproximados de Deus por Cristo Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de ser não apenas aproximados, mas de fazer parte realmente da família de Deus, independente da etnia. Essa é uma grande notícia. Não existem pessoas de segunda linha dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Todos são um em Cristo. Podem ter a cor da pele diferente, podem ter a cor dos olhos diferentes, podem ter tamanho ou peso diferente, podem ser cabeludos ou até carecas, mas uma coisa é fato: todos são um em Cristo Jesus. Essa é uma grande notícia para a igreja de Éfeso e para nós hoje. Por isso, quando pensamos em todas as pessoas, e às vezes nós segregamos algumas pessoas porque achamos que elas nunca vão se sentir atraídas por Jesus. Cristo não faz acepção de pessoas. Nós, como igreja, também não deveríamos fazer. Por isso, quando você estiver caminhando pelas ruas nesse dia, quando qualquer pessoa te abordar ou você passar por qualquer uma outra pessoa, não se esqueça. Em Cristo nós somos um. E somos chamados para viver um amor e uma preocupação uns em relação aos outros, para que o Evangelho de Cristo consiga alcançar a todos, independente da etnia, independente da nacionalidade, independente de circuncisão ou incircuncisão. Somos um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Eu estudo a lição. E você?